O acidente em Contagem que deixou bairros de várias cidades da região metropolitana sem energia. Hoje à tarde, né? Que aconteceu tudo hoje à tarde. Esse é um dos destaques do MGR que chega com o meu general Garcia Júnior. Segue daí, meu campeão! Aqui não some não, viu, fazendeiro? Nós também é junto. Boa noite pra você, tá? Abraço. E pra você também, boa noite, seja bem-vinda e bem-vindo a mais uma edição do MGR nesta noite de quarta-feira, 28 de maio. Tudo aconteceu depois que um ônibus que seguia para São Paulo bateu numa torre de energia. Foi na Avenida Babita Camargos, perto da Praça da CEMIG. O trânsito foi interrompido no trecho, que é rota para a região metropolitana. O repórter Luiz Casoni está lá e traz mais informações para a gente. Casoni, boa noite, bem-vindo. Houve confusão, explosões, falta de energia e muita correria, né? Conta mais. Oi, Garcia, boa noite para você e aos amigos que nos acompanham aqui no MGR. Pois é, logo depois da batida do ônibus contra a torre de alta tensão, foi um susto muito grande, várias explosões e é claro que o pessoal ficou bastante assustado por aqui. A Avenida Babita Camargos, aqui no Cidade Industrial, bem em frente ao Shopping do Avião, está interditada desde a Praça da CEMIG até lá embaixo no Shopping Itaú Power. Bom, há pouco a CEMIG iniciou uma operação aqui no local para escoramento da torre de alta tensão e retirada do ônibus, que transportava 26 passageiros. E é claro que esse acidente trouxe muitos reflexos do trânsito aqui na região. Quem tem mais detalhes e vai trazer para a gente ao vivo a atualização do trânsito é a diretora de operações da Transcom, a autarquia de trânsito aqui em Contagem, Marielle Santos. Marielle, boa noite. Conta para a gente quais foram esses reflexos, o impacto no trânsito após o acidente e a interdição da avenida. Boa noite. Com essa ocorrência, nós precisamos fazer a interdição da Avenida Babita Camargos, desde a Praça da CEMIG até a Avenida General Davi Sarnoff. Com isso, nós precisamos desviar o trânsito para quem vem da Fernão Dias, sentido Avenida Água Branca, precisa passar pela Rua Antônio Gonçalves Neto, atrás do PRF, Antônio Chagas Diniz, Avenida Marechal Castelo Branco e assim pegar a Avenida Babita Camargos. No sentido oposto, a Babita Camargos também com um grande volume de veículos, mas desviada para a Praça Papa João 23. Bom, com a interdição aqui do local e ainda sem previsão para a liberação, qual é a orientação para os motoristas que passam por aqui? Nós orientamos que, primeiramente, tenha muita paciência, porque, infelizmente, acaba retendo mesmo o trânsito, mas principalmente que evitem o local, que busquem rotas alternativas para a gente não sobrecarregar tanto o trânsito e as pessoas ficarem menos tempo presas na retenção. Assim que os trabalhos forem concluídos, qual será a primeira parte aqui liberada? Bom, segundo informações do supervisor da CEMIG, e a gente está acompanhando o trabalho deles aqui, segundo o responsável pela CEMIG, a Avenida Osório de Moraes, com a Avenida Babita Camargos, permanecerá interditada no cruzamento. Então, todo o tráfego será desviado para a Avenida Babita Camargos, sentido Praça da CEMIG. Na Praça da CEMIG retornam e pegam a Babita Camargos, sentido Avenida Água Branca. Muito obrigado pelas informações. Boa noite para você. Bom, no coletivo que seguia a viagem de Belo Horizonte para São Paulo, estava bem ali no início da viagem, o ônibus havia acabado de sair da rodoviária da capital, havia 26 passageiros. Nenhum dos ocupantes e o motorista sofreram ferimentos. Daqui a pouquinho a gente volta com mais detalhes sobre esse acidente, Garcia. Combinado, Luiz Casoni. Para quem não se localizou exatamente ali, onde aconteceu foi bem em frente ao Shopping do Avião. E o detalhe, tá? Se não tivesse essa torre aí, poderia atingir diretamente os veículos na pista contrária. O ideal seria que não acontecesse acidente nenhum, né, gente? Venhamos e convenhamos. Mas já que aconteceu, pelo menos foi na torre que bateu, né? Imagina se bate em outros veículos. E ali é muito movimentado. Vamos voltar à Contagem, onde o repórter Luiz Casoni acompanha a repercussão de um acidente nessa tarde que causou a explosão e a interrupção do fornecimento de energia elétrica em várias cidades. Um ônibus bateu numa torre de alta tensão. Casoni, qual é a situação de momento, por favor? Vamos lá. Bom, Garcia, o ônibus de viagem que seguia de BH para São Paulo ainda continua no local. Aparentemente, é o veículo que está sustentando a base da torre de alta tensão. O motorista relatou que o veículo apresentou uma falha mecânica quando subia aqui a Avenida Babita Camargos em direção à Praça da CEMIG.
Mais cedo, eu conversei com testemunhas que presenciaram o acidente e viram toda a explosão. Vamos ver a reportagem. Susto e explosão. Olha. Uma testemunha que gravava este vídeo corre e se protege na rua atrás dos carros. Na hora que eu olhei, eu vi só o ônibus dando ré, devagarzinho, e na hora que a gente só olhou de novo, foi um estouro. E aí assustou, todo mundo saiu correndo, e a luz acabou na hora. Aí a gente só viu o pessoal correndo tudo doido, e depois foi um estouro muito grande. O ônibus estava no início da viagem e seguia de Belo Horizonte para São Paulo. O motorista relatou para testemunhas que o veículo apresentou uma falha mecânica antes de bater de ré na torre de alta tensão. Este sargento da PM estava em serviço nesta base móvel comunitária e viu o acidente. A primeira impressão que dava é que ele estava dando uma ré na avenida, contudo, a velocidade foi aumentando e ele veio descendo, a gente percebeu que realmente ele estava sem controle. Ele veio descer na Avenida Babito Camargos e bateu na torre de transmissão. Pelo relato do motorista, ele desceu para ver algum problema mecânico. Quando ele desceu, o ônibus desceu. Por algum motivo, ele falou que acionou o freio de mão, contudo, somente a perícia para avaliar o que aconteceu, se foi uma falha mecânica, né? O motorista estava fora do veículo. Tinha alguns trabalhadores fazendo a pintura do meio-fio, inclusive um deles estava perto da torre de transmissão, não viu que o ônibus estava descendo. A gente alertou ele para sair de imediato e, graças a Deus, ele nos ouviu e conseguiu sair a tempo de acontecer uma catástrofe, uma coisa pior, né? Késia trabalhava no posto de combustível na hora da batida e ficou assustada com a explosão. O policial da base começou a gritar, os carros já começaram a desviar do ônibus no trânsito e, em vez de jogar para a base, em cima dos militares e do civil, ele jogou na torre. Aí a torre já deu a primeira explosão, a gente saiu correndo e logo em seguida esse transformador aqui da esquina pegou fogo e explodiu também. Foi uma explosão muito grande, muito quente. Todos nós, até de quem estava na cozinha no horário de almoço, sentiu a alta temperatura, o barulho muito grande, veio chiados da rede elétrica logo em subsequência. E aí já veio esse transformador com a árvore pegando fogo e mais uma segunda explosão muito forte. Estava movimentado na hora? Estava muito movimentado. Estava muito movimentado. O fluxo aqui é muito grande de carros, de pessoas passando. Tinha um moço até pintando o meio-fio na hora. E assustou bastante. O acidente foi no bairro Cidade Industrial, em Contagem. Com o impacto na torre de alta tensão de 138 mil volts, houve um apagão de 8 minutos em Belo Horizonte, Contagem, Sabará, Santa Luzia e Caeté. Na capital, a distribuição de energia afetou as regiões Centro-Sul e Oeste. A Avenida Babita Camargos foi interditada nos dois sentidos entre a Praça da CEMIG e o shopping. A interdição causou reflexos no trânsito na região. Não teve vítima, né? O próprio motorista não se vitimou. O ônibus estava com passageiros e essas pessoas também não se machucaram. Segundo a CEMIG, eles vão fazer o escoramento dessa torre, retirar o ônibus. Provavelmente devem retirar essa torre, substituir por um poste. Então vai ser uma manobra bem demorada. Eles acreditam que vai entrar à noite aí trabalhando e a gente espera que no máximo até amanhã esteja tudo liberado. Casoni, a empresa de ônibus já se manifestou? Garcia, olha só, a empresa responsável pelo ônibus, a Aviação Cometa, emitiu uma nota lamentando o ocorrido e disse que está à disposição das autoridades para esclarecimentos. A empresa confirmou ainda que no veículo havia 26 passageiros, além do motorista. O condutor e nenhum dos ocupantes sofreram ferimentos. Essa foi a informação que nós recebemos da Aviação Cometa após aí a notícia desse acidente. Bom, a gente segue aqui acompanhando os trabalhos. Há pouco, a CEMIG iniciou uma operação bastante complexa para escoramento da torre de alta tensão e retirada do ônibus, que continua no local. Olha só, a torre aparentemente sendo escorada ali na base pela parte traseira do coletivo, do ônibus de viagem, e a parte ali de cima da torre de alta tensão,
apoiada nos fios de alta tensão. Nós temos 2 caminhões guincho aqui no local. O do lado direito já está ali, olha só, apoiando a parte de cima da estrutura. A expectativa é de que o ônibus seja retirado ainda na noite de hoje do local do acidente. Os trabalhadores seguem aqui com essa operação e a torre deve ser substituída por uma outra torre provisória no decorrer das próximas horas. E a expectativa é de que os trabalhos se estendam durante a noite e madrugada de hoje, viu, Garcia? Pois é, eu estou pensando nisso, Casoni, 7h35, e o meu palpite é que isso aí deve ir pela manhã fora, amanhã, sabe? Pensa, quinta-feira, o trânsito pela manhã ali na Babeira Camargo, e essa torre ainda sendo retirada, essa questão toda, porque assim, desse assunto eu não entendo, mas imagino que pela alta tensão, 138 mil volts, essa coisa toda, seja um trabalho muito complexo ali, não é uma coisa tão simples de se resolver. Às vezes um caminhão tomba no anel rodoviário, ou numa 381 da vida, ou numa 040, tem uma luta danada para tirar o caminhão, desvirar o caminhão, limpar a pista, essa coisa toda. Então assim, tomara que se resolva na madrugada e não tenha reflexos no trânsito amanhã, mas eu acho muito difícil. E a nossa edição estava chamando a atenção, a Elaine, a Cissa, e muito bem observado por parte dela. Ali perto tem um posto de combustível. Então, assim, se essa torre cai, poderia atingir o posto de combustível, por que não? Esse fogo se espalha, pensa, imagina quem estava lá nesse posto, susto que não tomou com as explosões.